Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o apagão de engenheiros no Brasil, né? Então isso é da revista Veja, e eu tenho informações que não estão escritas aqui, que eu quero falar a minha visão sobre o assunto, tá? Então olha só, apagão de engenheiros compromete obras e projetos estratégicos no Brasil, né? E aí continua. A queda acentuada do interesse dos jovens pela área desafia os planos de crescimento das empresas e ameaça a execução de programas estratégicos para o país, né? A gente sabe que um dos países que mais forma engenheiro do mundo é a China, né? E por isso está tendo sucesso, né? Exatas, bilionário, tudo que precisa para um país dar certo, a China tem, né? O Brasil está indo contra os bilionários, contra os milionários, certo? E cada vez formando menos engenheiro. Afinal de contas, como o Brasil tem, se eu não me engano, 92% de todos os processos trabalhistas do mundo, um único país, 92% dos processos trabalhistas do mundo, precisa de muito advogado para fazer isso, para tirar o couro dos empresários. Então, ao invés do governo investir para ter mais engenheiro, por que não ter mais advogado? Né? Inclusive, o Brasil, se eu não me engano, é recorde no número de advogados sendo formados. Né? Enquanto a China, o recorde é engenharia. Parece que os comunistas da China são mais inteligentes do que os comunistas do Brasil, né, meu? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então aí tá um cara da Gerdau, né, um engenheiro, e tá dizendo o seguinte: antes vistas como garantia de bons salários e status, as carreiras de engenharia enfrentam um preocupante desprestígio entre os jovens. O funk consumiu o cérebro das crianças. Vamos lá. De 2015 a 2023, o número de universitários matriculados em faculdades da área recuou 25%. Tinha 1 milhão de pessoas estudando engenharia e hoje, depois de passar o tempo e deveriam ter mais pessoas, só tem 763 mil pessoas estudando engenharia. 25% a menos, segundo o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA. Né? Em algumas especialidades, o tombo é ainda maior, que é o caso da engenharia civil. Engenharia civil. Engenharia civil é o pai de todas as engenharias, meu. É o paizão de todas as engenharias. Meu Deus do céu. Olha só, o número de engenheiro civil caiu 52%. Nossa, meu. E eu vou te falar, caiu 25%, certo? Engenheiro civil, que é engenharia pesada, caiu 52%. Que engenharia o pessoal está fazendo agora? Engenharia ambiental, engenharia de alimentos, engenharia de projetos, engenharia não sei o quê. Cadê? Engenharia mecânica, que é bom, mecatrônica, naval, minas, civil, né? Aí você tem, né? Eu não sei se eu falei eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica. Tem um monte de engenharia boa pra caramba. E aí? E aí? Então vamos lá. 52% caiu aí. Caiu 52% na engenharia civil. Esses profissionais são fundamentais para que as empresas sejam mais eficientes, inovadoras e bem-sucedidas. Né? Aí está dizendo aqui, ó, o Brasil conta com baixa proporção de engenheiros em relação à população total. O pessoal vive falando que a China tem uma quantidade de engenheiro que os Estados Unidos nunca vai ver na vida. Olha só, Estados Unidos, para cada 1.000 habitantes, 25 é engenheiro. 25 são engenheiro. Japão, 25 para cada 1.000. China tá aqui, ó, 13. 13. É que tem muita gente lá na China, então tem muito engenheiro. Mas já tem 13. E o Brasil? 6. 6, incluindo várias engenharias aí que não são as tradicionais, né? 6 engenheiros. Uau, para cada 1.000 pessoas. Você para 1.000 pessoas na rua, só 6 vão ser engenheiros. Nossa, é menos de 1%. Para dar 1% teria que ser 10 por 1.000. Menos de 1%. Você para 100 pessoas, eventualmente você não consegue encontrar um engenheiro em 100. Olha o nível do negócio, beleza? Mas esse é o grande problema? Não, esse aqui não é o grande problema. Vocês não imaginam qual é o grande problema. Esse aqui é um dos grandes problemas. Esse aqui é um problema que vai enguiçar o futuro. Porque os caras não estão estudando hoje, vai enguiçar o futuro. Mas o que está enguiçando hoje? O que está enguiçando hoje é, basicamente, as pessoas, desculpa falar, mas teve uma operação no Brasil que chamou Lava Jato, vocês sabem disso, certo? A Lava Jato, ela desmantelou várias empreiteiras, acho que todo mundo sabe disso. Se foi de forma justa ou injusta é uma outra questão. Não estou falando que foi justo ou injusto. Não estou dizendo que não deveria ter sido feito. Estou dizendo que foi o que aconteceu. O pessoal foi lá, prendeu o presidente de várias grandes empresas, certo? As maiores construtoras do Brasil tiveram problemas, certo? Tiveram que reduzir de tamanho e pegaram os melhores engenheiros, são os mais caros, e falaram assim, ó, desculpa, não tem grana, porque parou os projetos de infraestrutura por causa da Lava Jato, certo? As empresas tiveram que demitir, a Odebrecht mesmo demitiu muitas milhares de pessoas, né?
se eu não me engano, dezenas de milhares de pessoas, dentro dessas pessoas engenheiros, e esses engenheiros, vocês acham que eles fizeram o quê? Eles fizeram assim, ó, eles falaram, vamos ficar chupando o dedo os próximos 5 anos aqui, vou trabalhar de Uber, o cara tem uma puta experiência do caramba, vai trabalhar de Uber. Não, ele pega o avião, ele manda o currículo para uma empresa na Alemanha, na China, na Indonésia, nos Estados Unidos, no Canadá, ele manda o currículo dele, passa uma semana, alguém liga, o cara faz uma entrevista por videochamada, pega o avião, vai, pá, é contratado, aluga uma casa, algumas semanas depois muda a família, vira pros filhão, filhão, vocês não sabem falar inglês? Vocês vão aprender agora. Se foi pra China, vocês não sabem falar mandarim? Vai aprender agora. Põe toda a família pra aprender, põe um puta estresse na família, certo? São os caras mais top produção do mundo. Mudam de país. Aí quando o Brasil se aquece, você acha que o cara que foi lá, levou o filho para outro país, os filhos falam tudo inglês, nem fala mais português direito, fala com sotaque. Você acha que esse cara vai falar, agora vamos voltar pro Brasil que vai dar tudo certo? Ou ele vai ficar onde ele já se estabeleceu? Fuga de cérebro. Esses cérebros de engenharia, pessoal, tipo assim, muitos vazaram. Precisa repor. Vai demorar algumas décadas. Mas adivinha, não tá formando engenheiro direito. Tipo assim, é o cenário da catástrofe perfeita, entendeu? É só isso que eu posso dizer. Tipo assim, as pessoas não têm noção de quantos países já foram destruídos, tá? Elas não têm noção, elas não estudam história, os professores só ficam falando merda também, né? Porque os professores não explicam como é que era o Congo 50 anos atrás. Explica lá, fala como é que era o Palácio do Rei do Congo, explica por que o Congo era o único país da África que recebia, como é que se fala, aquele avião potente que viajava muito rápido, Concorde. Recebia Concorde, os caras tinham um aeroporto para receber Concorde, sabe por quê? Porque os caras ricos da Europa iam para as festas do Rei do Congo, meu. E aí? Vai ver o que é o Congo hoje. Pois é. Então, você olhando tudo isso, quantos países já quebraram? Você já viu a Venezuela como é que era, como é que é? Você já viu a Líbia como é que era, como é que é? É um processo, certo? Não tem como você quebrar um país com uma coisa só. São várias coisas acontecendo simultaneamente, certo? O Brasil, ele tem todo o indício de que daqui 50 anos ele não vai estar melhor do que hoje, certo? Se você pegar, por exemplo, a China, daqui 50 anos vai estar melhor que hoje? Há dúvidas, né? Pode ser que sim, provavelmente sim. E os Estados Unidos vai estar melhor que hoje? Acho que sim. E os países árabes vão estar melhor que hoje? Bom, se o pessoal não gastar mais petróleo e tal, não sei. Tenho dúvidas. A Europa vai estar melhor que hoje? Desculpa meus amigos europeus, mas tipo assim, a Europa. Meu amigo. Se eu tivesse na Europa, eu pensava muito seriamente em mudar até pra África. Mas eu tô aqui comentando, tipo assim, tá degringolando, você vê, tá ficando perigoso. Você vai no metrô, você não sabe se vai tomar uma facada, você não sabe o que vai acontecer. Muitas coisas estão acontecendo. Alguns estados dos Estados Unidos também estão tendo esse tipo de problema. Vocês viram uma imigrante, certo? Fugindo da guerra da Ucrânia, foi para um dos estados lá do norte dos Estados Unidos e foi esfaqueada no metrô, certo? Porque alguém olhou para ela e achou que ela era loira demais. Né? Então, tipo assim, e aí, como é que fica o negócio? A gente tá vendo, o mundo tá meio esquisito. Agora, o Brasil daqui 50 anos vai estar melhor que hoje? Pode ser, não tenho certeza. Eu acho que não. Eu acho que assim, em termos de industrialização, o Brasil ele com certeza está caindo e vai cair cada vez mais, certo? Você vê a Gerdau ia investir um tanto no Brasil, ela resolveu investir um tanto enorme aonde? Nos Estados Unidos. Por quê? Por causa das tarifas e companhia, foi investir nos Estados Unidos, ou vai investir nos Estados Unidos. E outras tantas empresas brasileiras estão migrando para investir aonde? Nos Estados Unidos. Tem mais engenheiro nos Estados Unidos, certo? Infraestrutura da hora, segurança. O que adianta, pessoal, você ter uma coisa para ganhar dinheiro e aí alguém chegar lá e mata a sua família? Né? Deixa eu falar uma outra coisa. Não é só isso, não. Mas antes disso, deixa eu fazer a divulgação da área de membros de curso. Pessoal, a área de membros de curso, lembrando, custa $14,90 por mês. Tá uma pechincha, vale muito a pena. Ela ainda vai chegar nos $44,90, pouquinho aos pouquinhos. Cada vez com mais curso. Cada vez que eu abro, ela tem mais curso. A última vez que eu abri, ela tinha 65, 66 cursos, agora já tem 70. Em dezembro, agora vai ter o curso número 71. Você entrou agora, você vai
consiga acessar imediatamente os 70 cursos, esse mês vai ter o curso número 71. Todo mês tem um curso novo. Então vai lá, aproveita, vale a pena, $14,90, tá baratinho. 80, mais ou menos uns R$85, tá? Contando o IOF, não sei o quê, R$85, tá bom? Vale muito a pena, bom investimento, vai lá e aproveita. Afonso, que cursos tem? Tem um monte de curso. Eu não vou me prolongar agora nesse momento. Depois a gente volta, vou começar nesse aqui, ó, Antepastos Mediterrâneos. Pessoal, esse curso eu gravei e na época que eu gravei esse curso eu não estava fazendo jejum intermitente, eu estava com uma barriga gigantesca. Então, para quem me viu na churrasqueira fazendo o curso de antepasto, viu lá fazendo a berinjela para fazer o baba ganoush, certo? Deixa eu clicar aqui para vocês verem o que tem lá. Ó, $98, baratinho. Mas você pagando $14,90, você não precisa pagar os 98. Você assiste, né? Num período que você está pagando os $14,90, tá incluso, tá? Então, olha só. Preparação de berinjela e pimentão na churrasqueira, né? Aí que eu tava com barrigão, né? Não estava grávido, pessoal. O baba ganoush, né? Que exige aí, no caso, a berinjela, né? Que tá preparada na churrasqueira, né? A sardela, que exige o pimentão, que foi preparado na churrasqueira, a berinjela assada, salada de cuscuz, hummus, tabule, tzatziki, bruschetta, ok, isso aqui é o tradicional bruschetta italiana, mas o alicella, nossa, esse é o meu preferido, de todos os antepastos que eu mais gosto são alicella, número 1 para mim, sardela, número 2, baba ganoush, número 3, tabule, número 4, não, hummus, número 4, tabule, número 5, tzatziki, eu ainda colocaria na frente a bruschetta e o tzatziki depois, né? Salada de cuscuz, isso aqui é bom para ganhar uma barriguinha extra, né? Tô evitando. Mas beleza. E tem uma apresentação aqui, né, do curso, falando sobre a importância dos antepassos e tudo mais. Porque se você vai fazer uma comida, um prato de comida, você vai lá, come, põe um frangão, todo mundo come, e depois acabou, né? Você tem um antepasto, você está lá comendo devagarzinho, conversando, você consegue conversar horas, você não vai ficar cheio com antepastos, né? Pois bem, mas tem muito curso bacana lá e não estou com aquele barrigão que eu estava nesse curso aí, aquele barrigão de grávida. Sério, eu vi esses dias um vídeo desse curso de antepasto, porque eu estava salvando o backup e eu cliquei num vídeo qualquer e tinha esse curso de antepasto e tinha eu lá gravando. E eu vou te falar, sabe o seu boneco da escolinha do professor Raimundo com aquela barriga dele? Parecia isso. Eu falei, meu amigo, ainda bem que eu perdi boa parte da barriga. Mas tem uma barriguinha aqui, mas eu vou perder o resto já. Né? Tem que ficar da hora, vou ficar sem barriga. É isso aí. Porque essa minha barriga aqui é a barriga clássica de que tem gordura visceral. Então eu preciso tirar isso aí daí dentro, porque eu não quero. Não tô afim disso aí. Mas vamos lá. Então, lembrando, custa $14,90, vale a pena. Agora, vamos lá. Pagão de engenheiros. Voltando aqui a um ponto. O ponto aqui é o seguinte. Cada vez que o Brasil toma uma atitude para espantar empresas, o Brasil tem um sucesso gigante com isso. O pessoal está dizendo que hoje o Brasil não só é um grande exportador de soja e de milho e de não sei o quê, como ele é um grande exportador de empresa, principalmente para o Paraguai, certo? Tem várias empresas grandes saindo do Brasil fazendo produção no Paraguai. Energia mais barata, menos problemas com questões trabalhistas, um país muito mais tranquilo, preço mais barato, segurança maior. Para mim, eu acho que o ponto central é segurança, certo? Então, vamos supor, você pega uma empresa, o Haddad uma vez ele estava assim, temos que incentivar as empresas americanas data center vir para o Brasil, certo? Olha só, olha a cabeça do figura. Para um empresário, ao contrário do Haddad, para um empresário, a gente sabe que ter um cliente novo é mais caro, custa mais caro para a gente do que um cliente que já está com a gente. Então, a gente tem que gastar nosso tempo com nossos atuais clientes, agradar os nossos atuais clientes para manter eles com a gente, porque pegar um cliente novo é difícil, é custoso, custa caro pra caramba. Manter o cliente que você já tem é barato, mas você tem que dar uma atenção, certo? Você tem que fazer o serviço direitinho, beleza. Aí o Haddad vai lá, não, vamos incentivar empresas estrangeiras a vir para cá, certo? Beleza, vai lá, faz palestra, o escambau, tá bom.
E os empresários que já estão no Brasil? Ele está fazendo alguma coisa para agradar? Vocês não estão pagando imposto suficiente. Vocês bancam a maior parte do custo do país, mas vocês não estão pagando o suficiente. Quem paga é o pobre, sabia? Vocês não sabiam? Na visão do Haddad, quem paga imposto é quem recebe Bolsa Família. Só se for negativo o imposto, né? Porque por mais que o cara pague imposto do produto, né, em cima do produto, ele pegou dinheiro aonde? No governo, pô. Se ele pegou dinheiro do governo, ele tá devolvendo uma parte de imposto, mas o governo tá dando mais dinheiro que tá recebendo do cara do Bolsa Família, né? E metade das pessoas do Brasil hoje dependem do Bolsa Família ou de outros programas sociais. Metade, 50%. Então, na visão do Haddad, os 50% mais pobres que recebem dinheiro do governo, esses são os que pagam mais imposto, não os empresários. Os empresários são maus, recebem quase nada de imposto. Imagina, aquele monte de guia que você paga toda hora numa empresa, tipo assim, os caras te roubam de todos os jeitos possível, aquilo ali não é nada. O problema é que quando sobrar dinheiro na empresa e você passa para você como lucro, você não está pagando imposto. Ah, entendi. Quer dizer, você fica o dia inteiro pagando imposto da empresa. Aí depois você pagou toda a merda do imposto da empresa, quando você distribui lucro para você, você ainda tem que pagar imposto ainda. Ah, bom. Ou seja, o cara faz de tudo para espantar quem tem dinheiro, ok? Beleza, os caras estão saindo indo para o Paraguai. Vou te fazer uma pergunta bem simples, não seja ingênuo. O cara vai lá, se estressa para tirar a família dele de um país e mudar para o outro, compra uma casa em outro país, certo? Vai aprender espanhol, põe as crianças para aprender espanhol numa escola em outro país. Monta uma fábrica, contrata funcionário em outro país. Quanto tempo vai demorar para esse cara voltar para o Brasil se o governo mudar de ideia? Quanto tempo? A resposta é assim, ó, nunca. 2 gerações não vão voltar. Talvez a terceira geração depois da merda. Fez a merda, corrigiu depois, a próxima geração não volta. 3, pelo menos. 4, eventualmente. 3 ou 4 gerações vai ter que esperar. Tá falando de 40 anos, pelo menos, aí. Para os caras que saem voltar. Certo? Por exemplo, você pode ver. O próprio Quênia. O Quênia tinha uma quantidade muito grande de português. Certo? Que são da tribo... Eram os portugueses da Índia, que estavam no lugar da Índia. Ah, Goa, lembrei. Os portugueses Goa, da tribo dos Goa. Era o português na Índia, tal, no que eles chamam de tribo. Todo mundo é tribo. Os grupos de pessoas são tribos, né? Então, os Goa. Meu, vai ver quantos Goa tem hoje no Quênia. Quase zero. Se for ver, por exemplo, o Dr. Ribeiro no Quênia, pode procurar aí, escreve assim, Google. Quênia, Nairobi, Ribeiro, Doutor, Zebra. O Dr. Ribeiro era um português que andava em zebra no Nairobi. Ele ia para as consultas dele cavalgando uma zebra. Tinha português pra caramba. O que aconteceu? Aconteceu a africanização, o pessoal tirou os portugueses do cargo público, etc. Tal, não queria mais português, teve um monte de revolta, etc. Tal. Você acha que quantos portugueses querem ir pro Quênia? Quantos portugueses você acha que hoje gostaria de ir para Angola ou Moçambique? Talvez alguns. Por quê? Porque você tem que esperar 3 ou 4 gerações para alguém voltar pro lugar. Hoje já passou, acho que 2, 3 gerações, talvez 3 ou 4 gerações em Angola, Moçambique, talvez alguns portugueses voltam, mas é uma quantidade limitada. O Brasil está pegando os cérebros de engenharia, está exportando isso, certo? Está pegando as próprias empresas que pagam imposto para pagar a porra do Bolsa Família, está exportando isso. E aí um dia, sabe o que vai acontecer? O dia que não tiver mais esses malvados dos empresários no Brasil, só vai ter os caras do Bolsa Família e a classe média para pagar o Bolsa Família. Pega a vibração aí, ó. Só vai ter os caras do Bolsa Família para pagar o Bolsa Família, basicamente. Então, a classe média. Olha só, pega, por exemplo, hoje, quanto que um aposentado ganha na Venezuela? Certo? O valor só sobe, sempre está corrigindo, que nem no Brasil. Converte para dólar o valor que o aposentado ganha na Venezuela. Dá 16 dólares por mês, mais ou menos, certo? 16 doletas o aposentado ganha na Venezuela. 16 doletas o cara passa fome, certo? Mas o governo sempre está aumentando o salário, só que o dinheiro vale menos, certo? Então, o equivalente é 16 dólares. Quando um país chega na posição da Venezuela, o que acontece? Uma porta fecha. Você não consegue sair de dentro dele, porque você não consegue trocar um monte de dinheiro que você tem por alguma coisa relevante para ir para outro país. Você vai lá, pega um bolo de dinheiro desse tamanho e troca $1.000. $1.000 você não paga meio mês de aluguel. E aí, como é que fica? Percebe? Então, assim,
O Brasil está indo numa direção muito ruim. A população está apoiando? É lógico que está apoiando. A maior parte da população apoia, senão o governo teria vergonha de fazer as coisas que eles estão fazendo. Eles vão lá e falar assim, o rico tem que pagar mais imposto. O rico já pagou na empresa. Agora tem que passar na pessoa física. Porque veja bem, a pessoa, vamos supor, o cara trabalha como CLT. Ele paga imposto na empresa? Não. Certo? Ele não tem uma empresa onde ele paga todos os impostos para produzir e depois ele pega a parte dele, certo? Ele ganha o valor dele, é descontado certo uma parte da empresa, que é uma parte dele mesmo. Beleza. O cara que tem uma empresa já pagou muito mais imposto do que qualquer pessoa física na empresa. Aí foi lá, sobrou um lucro, certo? O lucro o cara pega para ele. O governo diz assim, eu quero uma parte. Ele quer 10% quando a empresa distribui o lucro e mais 10% se você ganhar mais que 50 mil por mês. Então ele quer 20%. 20% extra. Depois de todas as putaria de dinheiro que você paga de imposto, você tem que pagar mais 20% sobre o seu lucro, que é quase impossível o empresário tirar no Brasil já. Pessoal, vai dar merda, entendeu? Vai dar merda, mas não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é a gente ganhar conhecimento, certo? E eu já vou avisar vocês aqui. Uma das coisas, se você está pensando em sair do país, vamos lá, vamos por partes. Eu tenho um curso aqui interessante que se chama esse aqui, ó, Imigração de Sucesso, do Brasil aos Estados Unidos. É muito parecido com outros países também, Canadá e companhia. Então, assim, a maioria das pessoas que querem sair do país não sabe o que é um passaporte, não sabe o que é um visto, não sabe o que é a diferença de um visto de turista, um visto de trabalho, um visto permanente, certo? Uma cidadania, essa coisa toda. Então, nesse curso você tem acesso a esse tipo de coisa aqui, certo? Vamos clicar aqui para ver? Vamos clicar aqui para ver. Eu vou abrindo uma outra janela, tá? Vou clicar aqui, ó, pronto. E aqui tem um outro curso que é esse aqui, ó, Entendendo os Estados Unidos, uma visão geral. É para entender a cultura, pessoal. O que eu mais gosto nos países é ver a cultura que eles têm. Muito interessante. Olha só aqui, ó. Tá aqui, ó. Introdução. Minha experiência nos Estados Unidos da América, certo? Uma nação de imigrantes e sobrevivencialistas. Basicamente foi isso, né? Pessoas que já passaram pelos horrores dos governos e fugiram da Europa para não ser perseguida por causa da religião delas. As características, a posição geográfica, o clima, né? O calor e a neve, do calor e a neve. Furacões, tornados, desmistificando um pouco isso, terremotos também, numa parte dos Estados Unidos, né? Depois, características econômicas, né? O mercado americano e o mundo, a economia dos Estados Unidos, os impostos e facilidades para as empresas, né? Depois, características culturais, né? A moral americana, né? A ideia de tempo é dinheiro e o fast food, a ideia do faça você mesmo, né? Do it yourself, o blefe fora do dicionário popular. Se o cara falar que vai dar um tiro em você, tipo assim, corre, ok? Mesmo assim você vai tomar um tiro. Talvez não, porque nos Estados Unidos é proibido dar tiro pelas costas, tá? A força bélica dos Estados Unidos, Hollywood, né? Essa ferramenta cultural, e considerações finais. Isso aqui é para entender a cultura americana. Este outro aqui, ó, imigração de sucesso. Tem aqui, ó, a minha experiência, motivos errados para imigrar. Muitas pessoas falam para mim, você quer imigrar porque o Brasil é um lugar complicado, tem muito imposto, etc. Eu pergunto a pessoa, quanto você ganha? O cara fala, 3 mil reais. Pô, 3 mil reais você não tem problema com imposto. Você vai ter problema com imposto se você ganhar 100 mil reais por mês. Tipo assim, motivo errado, né? Outro dia, um rapaz entrou em contato comigo e falou assim, que ele tinha ganhado o salário dele, ele ia casar, então ele queria fazer determinadas coisas, mas ele falou assim, que ele foi lá e comprou um revólver. Eu falei, por que você comprou um revólver? Ele falou, porque eu tenho que proteger meu patrimônio. Eu falei, quantas casas você tem? Nenhuma. Quanto dinheiro você tem em casa? Nenhum. O que você tem na sua casa exatamente? Ele falou, por enquanto só eu. Quando o casal estava casando, ia até a mulher dele depois. Assim, ninguém vai entrar e falar assim, eu quero roubar o seu corpo. Não existe isso. As pessoas entram para roubar dinheiro, pô. Então não precisa comprar um revólver. Se você não tem dinheiro nenhum para cuidar, se não tem família, não tem nada ainda, você não precisa de revólver, pô. Então não faz sentido, né? Motivos certos para imigrar, né? Por que você deveria considerar imigrar? Quando você deveria considerar imigrar, né? Inclusive teve um colega meu, um grande colega, o inscrito aqui do canal, inclusive, que ele fez uma pergunta muito legal para um cara na Venezuela, né? Ele tem um amigo na Venezuela, um cara bem posicionado, e ele falou assim, se você soubesse tudo que ia acontecer na economia da Venezuela, você estava no melhor momento da Venezuela, de repente veio essa merda. Se você conseguisse ver isso, que dica você daria para quem não viu isso?
porque pensou assim, o Brasil pode um dia virar uma Venezuela. Ele falou assim, o que eu teria feito diferente ele falou assim, ele falou assim, que teria se mudado da Venezuela. Eu acho que ele falou várias vezes. Falou, não, mas se não tivesse fora de cogitação, esse meu amigo, ele é muito vinculado ao Brasil, né? Gosta muito. A comida, tudo é maravilhoso no Brasil também, o clima, você fala português, pô. Você mudar de país é uma coisa complicada pra caramba. Você muda de país, não importa que país você vai você ser uma pessoa de segunda linha. A não ser que você vá pra África. Pra África você vira um caixa eletrônico. Tudo bem. Mas nos outros países você vira uma pessoa de segunda categoria, certo? Você tem sotaque, né? Essas coisas todas aí. Mas mas se você tiver muito dinheiro, você vai ser bem tratado em qualquer lugar, tá? Você vai ser um cara de segunda categoria muito rico. Que em geral significa quase primeira categoria, vai. Então é bom. Agora, planejamento de longo prazo, você não faz isso de um dia para o outro, né? Abrindo uma empresa nos Estados Unidos, como é que funciona, armadilhas a serem evitadas quando você faz isso, né? Diferenças culturais e linguísticas, né? O inglês do Brasil versus o inglês de verdade, cuidado com ofensas não imaginadas, despesas médicas, quanto que são em geral, carteira de motorista, seguro de todos os tipos, né? Sabores, né? Diferença de sabores. Você tem que entender, as pessoas chegam nos Estados Unidos e pensam assim, farofa, uma coisa tão boa, se eu vendesse farofa, todo americano ia comprar farofa, vou mandar a indústria de farofa nos Estados Unidos. Aí você vai fazer e vai dar certo? Não vai, porque o paladar deles é diferente. É a mesma coisa que o americano pegasse o feijão que eles têm, doce, adocicado, junto com um bife que eles injetam açúcar mascado, aquele açúcar marrom dentro, eles põem dentro do bife, no churrasco, o bife tem gosto de açúcar, eventualmente, tem um gosto adocicado, e fala o seguinte, vou abrir uma churrascaria no Brasil para vender feijão doce e carne com açúcar. Você ia comprar? Não ia. Então é a mesma coisa, você tem que entender que tem diferenças, entendeu? Então, tipos de vistos, né? A questão dos advogados, a dificuldade com a língua, visto de turista em negócios, que é o B1, B2, visto de executivo, L1, L2, visto de estudante, F1, F2, visto de residência permanente, que é o Green Card, né, as diferenças. Hoje em dia está mais difícil conseguir um visto, mas se você tiver dinheiro, você consegue, o dinheiro, né, abre portas, né. Tem a cidadania que é americana, condições mínimas, preparação para a prova de educação cívica, cerimônia e considerações finais. Então tem muita coisa legal nesses cursos aí, se você tiver interesse, vai lá e conhece, tá bom? E é isso. Eu penso que, assim, em longo prazo, o que eu vejo no Brasil não é um cenário positivo, ok? Sem ser alarmista, não é um cenário positivo. Mas se você não tem dinheiro, o melhor lugar para ganhar dinheiro ainda, para quem começa, é no Brasil. Por quê? Que é uma dica. Por que no Brasil é bom para ganhar dinheiro? Vamos lá. Porque todos os gringos sabem que o Brasil é um péssimo lugar para fazer negócio. Portanto, eles não concorrem, certo? Tipo assim, vamos supor, você abre uma empresa nos Estados Unidos, você vai concorrer com os caras do MIT, Harvard, não sei o que, tal, papá. Beleza. Você abre uma empresa no Brasil, você vai competir com quem? Os caras do MIT não vão para o Brasil quase, os caras de Harvard não vão, os caras da Europa quase não vão. Você vai competir com outros brasileiros têm as faculdades, as universidades tão ruins quanto a sua, então pelo outro, tá, é um lugar simples de competir. Não tem uma conquista, assim, não chegou grandes empresas americanas e falou assim, vou tomar tudo. Tirando o Uber, vai. Mas não tem grandes empresas americanas assim, tomando tudo. Então você tem espaço para você crescer. É que nem, por exemplo, se você for abrir uma empresa, sei lá, no Congo, se você não for morto, você tem grande chance de sucesso, entendeu? Se você conseguir fazer umas boas parcerias e ninguém dá um tiro na sua cabeça, ou te dá uma facada, alguma coisa do tipo, ou ser sequestrado, ou outras tantas coisas, né? Você tem grande chance de fazer sucesso. O Brasil é a mesma coisa. Por quê? Porque nenhum europeu e nenhum americano das melhores faculdades quer ir pro Congo, certo? Abrir empresa, e a maioria dos europeus e americanos não querem ir pro Brasil abrir empresa. Então, quem tá no Brasil é um prato cheio, entendeu? É uma delícia. Fazer negócio no Brasil é bom. Só que quando você cresce acima de um determinado nível, o governo ele vai tentar pegar todo o seu lucro e vai começar a chupisquinhar. Não quer dizer que você não vai ter lucro no Brasil. Pelo contrário, pessoal. Eu acho o Brasil maravilhoso para ganhar dinheiro. Muito bom. Só que assim, você tem que considerar duas coisas. Você não sabe até quando vai a fome do governo, porque o governo continua aumentando imposto, já aumentou muitas vezes imposto. E você também tem uma insegurança com a questão de segurança física sua e da sua família,
certo? Quer dizer, por que alguém mudaria do Congo para os Estados Unidos? Segurança. Não é por causa do dinheiro, tá? Tem muita gente que ganha muito dinheiro no Congo, certo? O Congo, pessoal, vamos lá. O Congo tem árvores muito maiores do que da floresta amazônica. Uhum. O Congo tem uma floresta basicamente muito parecida com a floresta amazônica, só que com árvores muito maiores. Muito maiores. Tipo assim, gigantesco. Uma árvore tombada, você olha para cima assim para ver o diâmetro da árvore e, tipo assim, a gente tá falando de dezenas de metros de diâmetro. Não tô falando de altura, diâmetro da árvore. Né? Quando ela tomba, tá? Então, assim, os caras conseguem fazer mesas gigantescas, conseguem fazer umas coisas bonitas. Madeira do Congo, mogno do Congo, né? Então é isso, mas é inseguro, o Brasil está se tornando isso. O Brasil está combatendo PCC, Comando Vermelho? Tá fazendo de conta que tá combatendo, mas todo mundo sabe que foi feito um negócio de juiz de garantia, o cara chega lá e fala assim, o policial bateu, o juiz fala assim, muito desculpa, tá liberado. E prende policial. Mais ou menos isso. Tipo assim. O Brasil tem esse probleminha aí, né? Mas eu penso que o governo brasileiro deveria se dedicar a manter os empresários brasileiros. E ele está afugentando os empresários brasileiros para conseguir uma graninha que nem é relevante, tá? Por exemplo, esse dinheiro dos 10% que vai ser cobrado do super rico nos Estados Unidos é quem ganha 100 milhões de dólares. Super rico no Brasil é quem ganha 9 mil dólares. 50 mil reais é 9 mil dólares por mês. Quer dizer, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer a conta. Deixa eu pegar aqui, vou pegar 50 mil reais, vou dividir por 5,40. 9.200 dólares. Quem ganha 9.200 dólares no Brasil é classificado pelo governo como super rico. Vai vendo, pessoal, vai vendo. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Eu acho que o pessoal não vai sentir muito agora no governo Lula. Vai vir vai vir o Lula, mais um governo Lula, ou talvez o Haddad, ou o que for, entendeu? Para manter o Bolsa Família funcionando. Então a gente vai ter gerações ainda de coisas acontecendo. Eu penso para os caras se manter no poder, eles vão ter que cobrar mais imposto de quem tem dinheiro. Embora é irrelevante para o governo, 40 bilhões de reais para o governo brasileiro não é nada, perto do que ele gastou, por exemplo, com, sei lá, os gastos extras do correio, certo? O pessoal vai pegar, vai pedir o imposto 10% todos super ricos, ou seja, quem ganha mais 9 mil dólares no Brasil, para conseguir 40 bi de imposto extra. Quanto que os Correios deram de prejuízo nesse ano? O governo está dizendo que está precisando de 40 bi para o Correio. Só uma empresa. Se não tivesse os Correios e fosse particular, não precisava cobrar dinheiro dos ricos. Quer dizer, os ricos têm que pagar os Correios agora. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso, pessoal. Vou finalizar lembrando da área de membros de curso. Na área de membros você tem um monte de curso. Você paga $14,90 e você acessa qualquer um desses cursos. Vale muito a pena, tá bom? Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.